A Bíblia apoia a escravidão? Bom, pessoal, na nossa reflexão de hoje, da série Livre Pensar, nós vamos falar um pouco sobre essa pergunta que vira e mexe o pessoal faz aos cristãos, mas também tem gente que está aproveitando para lacrar, para cancelar em cima da gente. Então tem uma resposta para isso, né? E eu vou buscar de uma forma bem sucinta. Quando a gente fala de escravidão, a gente tem que entender que a palavra ela vai ter diversos significados no decorrer da história. Por exemplo, quando nós falamos de escravidão, agora, o que vem na nossa mente? Vem o período do colonialismo, né? Os navios negreiros, onde realmente os negros foram retirados ali da África para serem escravos aqui na América. Mas quando essa palavra aparece no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, é o mesmo contexto? Não. Alguns vão me dizer assim, Marcelo, mas você está fazendo manobra teológica. Não, não estou fazendo manobra teológica, eu estou sendo honesto. Primeiro com o contexto histórico e segundo com o contexto bíblico. É importante a gente dizer isso porque a história ela é complexa e não tem como a gente aplicar o mesmo método sempre para interpretar algumas coisas. Então quando a gente olha para o Antigo Testamento, aliás, vou deixar bem claro, né? Vou citar um texto aqui do Antigo Testamento que dois escritores ateus escreveram muito sobre isso, né? Que é o Sam Harris, no livro A Carta a uma Nação Cristã, e o falecido Christopher Hitchens, que escreveu Deus Não é Grande. E esses dois livros eles falam, não, os cristãos sempre apoiaram a escravidão. Né? E eles usam esse texto que eu vou citar, que está lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12 ao 18. Eu vou ler com vocês para mostrar que a acusação que nós sofremos, que a Bíblia dá esse apoio, não tem nenhum respaldo pela própria Bíblia. Então diz assim, versículo 12. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vende a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano lhe darás a liberdade. E quando lhe deres a liberdade, não o despedirás de mãos vazias. Liberalmente lhe fornecerás do teu trabalho, da tua eira e do teu lugar, daquilo que o Senhor, o teu Deus, te tiver abençoado, lhes darás. Lembra-te de que fostes servos na terra do Egito e de que o Senhor, o teu Deus, te resgatou. É por isso que te ordeno que hoje este mandamento. Se, porém, ele disser, não quero deixar-te, porque ama-te e a tua família e se sente bem contigo, então pegarás um furador, lhe furarás a orelha contra a porta e será para sempre teu escravo. Procederás do mesmo modo com a tua escrava. Não seja difícil para ti ter de libertá-lo, pois 6 anos te serviu pela metade do que se paga um assalariado. Assim o Senhor, o teu Deus, te abençoará em tudo o que fizeres. Quando a gente pega esse texto, a palavra escravo apareceu, certo? Vamos lembrar que tem, tanto no hebraico quanto no grego, você tem palavras aí que elas podem ter o entendimento de escravo ou de servo. E as duas ela tem a mesma aplicação. Só que veja que o texto não tem nada a ver com você pegar, tirar um povo de um lugar e conduzir para outro, forçado, né, como aconteceu com o período colonial. Não tem nada a ver. Porque eu queria que a gente entendesse algumas coisas. Primeiro, nesse texto, a pessoa está se oferecendo para ser escrava. Né? Daí, que homem ou mulher pode vender a si mesmo como escravo? Essa é a primeira coisa. Segundo, que contrato é esse que pode ser no máximo de 6 anos? Veja que se você pegar qualquer outros períodos de escravidão, a pessoa era escrava para sempre. Né? Tirando aí os abolicionistas, né, que ocorreu aí os movimentos abolicionistas em diversos países, a Bíblia deixa bem claro que a pessoa vai trabalhar por 6 anos, mas no 7º ela vai ser livre. Não tem como o senhor da pessoa deixar ela para sempre como escrava. E terceiro, olha só que interessante, no final desse período de servidão, a pessoa devia sair abastecida de rebanho, de cereais e de vinho. A pessoa ela saía com propriedades, né? Bem diferente do que a gente viu nos últimos séculos. Então, são contextos distintos e eu acho que existe uma certa desonestidade quando a pessoa pega esse texto aqui. Mas continuando, que é possível o escravo gostar tanto do que ele faz de não querer ser livre. Quer dizer, ele gosta tanto ali do senhor dele que ele quer ficar com a família dele ali para sempre, se ele quiser, né?
e que nos 6 anos que ele trabalhou custou ao seu senhor a metade do que custaria um diarista. Porque ao diarista, além da comida e abrigo, era preciso pagar o salário. Então você veja que o sentido de escravidão e o contexto de escravidão era diferente. E eu quero falar uma coisa para a gente concluir a nossa reflexão. A Bíblia não só é contra a escravidão, que nesse contexto aqui é uma pessoa livre, que ela se coloca sob a servidão de uma outra pessoa por livre e espontânea vontade. Contextos como a gente teve aí dos navios negreiros, do período do colonialismo, eles são totalmente condenados pela Bíblia, né? Se você pega aí um texto de Êxodo 21:16, fala que é um texto daquela época, né? Quem furtar algum homem ou vender ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Pessoas que faziam isso de pegar uma pessoa e retirar e vender ela, tinham a pena capital. Então eu espero que eu tenha, pelo menos, mostrado que existem contextos diferentes e quando a gente está falando da Bíblia, essas ferramentas de interpretação elas devem ser utilizadas. Então, respondendo à pergunta, a Bíblia ela nunca apoiou a escravidão. É lógico que na história da igreja nós tivemos alguns equívocos, tá? Mas está errado, é condenado, tá? Mas jamais a Bíblia vai apoiar a escravidão. Espero que tenha ficado claro e que Deus abençoe vocês. Um abraço! Com vocês. Boca! Tô gravando tudo de novo, tá? Estou só. Sinto sua falta. A Bíblia apoia a escravidão? Ô Boca! Não posso esperar tanto tempo assim. Boca! Me sinto só, me sinto só. Ô Rafael!